Os Jedi eram uma antiga ordem de Guardiões da Paz que utilizavam seus poderes para proteger tanto a galáxia quanto a própria força da corrupção do lado sombrio, almejando atingir um estado de tranquilidade interior através da calma, meditação e controle de suas emoções. Como Guardiões da Paz, os Jedi agiam em legítima defesa, enquanto portavam suas armas de energia pura conectadas com a força, os sabres de luz. Conforme um Jedi cresce, ele alcança novos rankings como uma forma de mostrar sua evolução e compromisso para com a Ordem. A maioria deles sonhava em ser um grande mestre e se destacar entre os outros. Nesse vídeo, vamos listar todos os rankings existentes dentro da Ordem Jedi. Younglings, jovens Jedi ou Jedi iniciantes, crianças sensíveis à força, em sua maioria nascidas em mundos da República e identificadas pouco após o nascimento por um Jedi. Listadas, elas passavam seus últimos momentos com seus pais até serem levadas ao templo e aprender que sua verdadeira família é a Ordem Jedi. Desde cedo, eles iniciam seu treinamento e permanecem lá por um bom tempo. Algumas de suas poucas saídas são para excursões. Dentre elas, a principal era o teste da coleta, onde eles vão buscar o Cristal Kyber para construir o seu sabre de luz. Tendo passado nesse teste, eles então são submetidos aos seus últimos testes como Younglings, para se tornarem Padawans. Padawan, aprendiz Padawan ou aprendiz Jedi. Era o último estágio do treinamento Jedi. Esse status era concedido aos Younglings bem-sucedidos nos últimos testes. Nessa etapa, os aprendizes eram designados para um mestre, e era uma conexão que acontecia através da força de muitas formas diferentes. Após isso, o Padawan iniciava seu treinamento individual com seu mestre. Assim como o Código Sith, a regra dos dois, o Código Jedi também proíbe que um Jedi treine mais de um Padawan por vez. No entanto, não existem informações sobre irmãos gêmeos como Tipli e Tiplar, se elas foram treinadas por apenas um ou dois mestres diferentes. Muitos Padawans demoraram bastante ou até não encontraram um mestre nessa fase. Com isso, eram enviados para trabalhar em outras áreas do templo, como guardas, arquivos e diversas outras áreas. Nessa fase, muitos, principalmente os humanos, utilizavam tranças no cabelo para simbolizar seu ranking. Mas como muitas espécies não possuíam cabelo como conhecemos, outros tipos de adornos eram utilizados como substitutos. Ahsoka Tano, por exemplo, utilizou um cocar com uma trança feita de um material chamado silca. Quando um Padawan aprende todos os ensinamentos possíveis dos valores Jedi com seu mestre, ele é submetido a novos e últimos testes para então se tornar um Cavaleiro Jedi. E essa tutela pode durar mais de 10 anos. Obi-Wan está pronto. Eu estou pronto para os testes. Conselho decidir vai quem pronto está. O Corpo de Serviço Jedi era uma organização dentro da própria Ordem. Seu objetivo era acolher e ajudar Padawans que fracassaram em seus treinamentos. A maioria desses rejeitados voltavam para suas famílias de origem. Os outros procuravam ser redimidos através do Corpo de Serviço para servir aos Jedi, ou possuíam habilidades úteis e tentavam voltar para a Ordem. Mas nem todos seguiam ou queriam servir aos Jedi e sim à República, embora não tivessem mais um sabre de luz. Enquanto alguns, como foi o caso de Osha Aniceia, escolheram se lançar à própria sorte longe da Ordem. Durante as Guerras Clônicas, o Corpo de Serviço Jedi se tornou um serviço militarizado, apesar de não haver informações sobre as diferenças implantadas. A minha Padawan é confiável. Ela pode guiar as duas pelo labirinto. Nós vamos entrar e sair, mestra. A função de um Padawan é proteger e aprender com seu mestre, completar seu treinamento e futuramente se tornar um Cavaleiro Jedi. No entanto, as Guerras Clônicas explodiram na galáxia e os Jedi que antes eram os Guardiões da Paz foram transformados em soldados da República. Com isso, vieram o status do Grande Exército da República. Os Padawans receberam a patente de comandantes e possuíam autoridade sobre os soldados clones.
se tornando o segundo no comando geral do exército, logo abaixo de seus mestres, até aqueles padawans mais novos com 10, 11 e 12 anos, por exemplo. Curiosamente, esses aprendizes possuíam mais experiência em combate do que os soldados clones. Caleb, onde é que estão os reforços? Não se preocupa. Estão bem atrás de mim. Cavaleiro Jedi foi um dos principais rankings dentro da Ordem. Ele marcava o fim do treinamento e mostrava a evolução de um Jedi após passar nos testes. Os cavaleiros também eram a maioria dentro da Ordem e se dividiam em diversas classes, além de já ser possível que eles tomem para si um Padawan. Assim, ele pode o treinar repassando tudo o que aprendeu. Diferente dos Younglings e Padawans, os cavaleiros não passavam por testes para se tornarem mestres. Apenas suas ações e contribuições para a Ordem e para a Galáxia eram motivos para o Conselho o consagrar mestre. Mas para isso, era necessário o aval de todos os membros sem exceção. A patente de General Jedi foi entregue exclusivamente para os cavaleiros, mestres Jedi e membros do Alto Conselho durante as Guerras Clônicas. Como generais, eles eram responsáveis pela liderança de batalhões clones através da galáxia contra as forças separatistas, além de coordenar estratégias para a República. Os generais Jedi estavam acima de todos dentro do exército, se reportando apenas ao Chanceler Supremo, mas entre eles deveriam respeitar a cadeia de comando da Ordem. No caso, os comandantes Jedi se reportavam aos generais Jedi, enquanto os cavaleiros e generais se reportavam aos mestres e generais Jedi, que se reportavam aos membros do Conselho e altos generais Jedi. Sargento, vencemos as defesas deles. Envie o restante das nossas forças. Ataque a base! Mestre Jedi é um grau da Ordem dado aos mais poderosos Jedi e o ranking mais cobiçado. Era também o título mais alto formal obtido por um Jedi, concebido àqueles que demonstravam dedicação, habilidades excepcionais, equilíbrio na força e muitas vezes em combate. Não era necessário testes para chegar a esse ranking, mas as ações de um cavaleiro o levavam a isso. Mestres Jedi deveriam ensinar, aconselhar e cuidar tanto da Ordem quanto dos aprendizes, que são o futuro da Ordem. Esse ranking possuía uma variante chamada de Mestre Sábio, que era um título entregue aos Jedi mais sábios que já existiram. 2 deles foram transformados em monumentos expostos na entrada do Templo Jedi em Coruscant. Jedi Guardião. Isso não é exatamente um ranking, mas sim um tipo de Jedi. Os Guardiões eram uma variante dos Mestres Jedi, também chamados de Mestres Guerreiros. Eles sentiam que seus talentos e habilidades se desenvolviam em batalha e que utilizavam a força para realizar e aprimorar proezas físicas. Eles normalmente entravam em mais conflitos do que outros tipos de Jedi, embora ainda fossem corajosos para se dedicar à diplomacia. Apesar de continuar sendo um guardião da paz, eles atuavam como uma força policial para a República. Vocês servem ao Senado? Não. Nós servimos ao povo desta república. Jedi Consular. Assim como os Guardiões, eles eram Jedi específicos, mas que se dedicavam à diplomacia ou à ciência, afastando-se quase que completamente de conflitos. A maioria passou a executar atividades mais pacíficas como tarefas no Templo Jedi, missões de reconhecimento e recuperação ou diplomáticas. Apesar disso, quando conflitos explodiam na galáxia, eles, em sua maioria, abandonavam esses ideais para defender a Ordem e a República, como foi o caso das Guerras Clônicas. Parece que esse era o último, general. Sim, comandante. Mas sinto que nossos problemas ainda não terminaram. Os Jedi Sentinela era um grupo de Jedi formados pelo Mestre Jedi Morrit Shigali, através de uma disciplina, com o objetivo de executar diversas habilidades não pertencentes à força, como seguranças, reparos, computadores e técnicas furtivas. No geral, eles preferiam trabalhar diretamente com os cidadãos através da galáxia ao invés de se dedicar aos limites da Ordem Jedi. Eles foram divididos em todas as áreas da Ordem, inclusive a tarefa mais conhecida dos Sentinelas,
explorar a galáxia em busca de novos aprendizes, artefatos e combater o lado sombrio. Essas 3 classes distintas da Ordem não recaíam sobre todos os Jedi, mas apenas a recursos específicos que atendiam a esses respectivos requisitos. Os membros do Conselho faziam parte do Alto Conselho Jedi, que era o corpo governante da Ordem. A sala do Conselho localizava-se no topo da torre sudoeste do templo em Coruscant e passava autonomia suficiente para tratar de assuntos sem a interferência política, apesar de sua fidelidade à República. Originalmente, o Conselho consistia em 12 membros, mas não se é confirmado se a formação permaneceu até o fim da Ordem. Durante mais de 1000 anos, apenas mestres Jedi recebiam o título de membro do Conselho até as Guerras Clônicas, onde Anakin Skywalker foi o primeiro e único Cavaleiro Jedi a receber um assento no Conselho Superior. Isso por ter sido escolhido pelo próprio Chanceler da República para ser o seu representante pessoal do Conselho Jedi, obrigando o Conselho a lhes dar uma cadeira. Você está no Conselho, mas não o consagramos Mestre Jedi. O quê? Mestre da Ordem. Era um cargo titular nomeado por unanimidade pelos membros e lideravam o Conselho Jedi. Não era necessário ser apenas um. Mace Windu e Mestre Yoda lideraram o Conselho juntos até o fim da guerra. Apesar das decisões mais importantes da Ordem serem decididas por todo o Conselho, o Mestre da Ordem era uma peça-chave que unia os cavaleiros, políticos e líderes de sistemas para discutir ideias. Impossível de se ver. O futuro é... O título de Grão-Mestre era geralmente entregue ao mais velho e mais sábio Jedi da Ordem. Ele chefiava toda a Ordem e era possível ser também um Mestre da Ordem ao mesmo tempo. O Grão-Mestre supervisionava a Ordem e estava sempre disponível para ajudar, aconselhar e ensinar outros Jedi, principalmente aprendizes. Mestre Yoda foi o Jedi mais velho e mais sábio já existente, e por mais de 800 anos na Ordem, estima-se que ele tenha treinado mais de 20.000 Jedi. E de um momento até o fim da guerra, ele teria ensinado a todos os jovens do Templo Jedi. Construir seus sabres de luz devem. Mas antes, recolher seu cristal. Cada um de vocês deve. Viu? Eu te disse. Eu sabia. Eu te disse. Essas são todas as patentes conhecidas existentes dentro da monástica Ordem Jedi e suas especificações. Agora comenta aí pra gente o que você achou dessa lista. E é claro, não se esqueça de dar uma olhada na nossa playlist com os rankings e de outras organizações da saga. O link está aí abaixo na descrição. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e nos seguir nas redes sociais porque isso é muito importante. Até o próximo vídeo e que a força esteja com você. Sente-se, jovem Skywalker. Peço perdão, mestre.